processo todo do que está acontecendo. Ele diz assim, depois que esse testemunho for pregado e anunciado em todas as gentes, aí então virá o fim. Né? Aí então virá o fim. E agora então ele começa uma nova condição do seu sermão, que aí agora ele vai falar de um assunto que está lá no livro de Daniel, que é a grande tribulação. A partir desse momento aqui, é que começa muito a distinção entre as doutrinas milenaristas, que é amilenarista do milênio, pós-milenarista, pré-milenarismo, entendeu? Aí nesse tem o histórico e dispensacionalista, que não é o que a gente vai tratar agora. Mas a partir desses momentos assim que começam então essas ideias. É antes do milênio, já teve milênio, não, vai ter milênio. Ah, milênio vai ser depois do milênio. E como que as coisas, o novo céu, nova terra, esse novo éon, né? Essa nova condição de existência humana com Deus e com Cristo. Não é o que a gente vai tratar agora. O que nós vamos tratar agora são as profecias que Jesus está citando a respeito da sua vinda e da destruição de Jerusalém. Aqui ele começa a falar da destruição de Jerusalém e da parousia, que é a sua segunda vinda. E como então a gente tem que estar apercebido desses assuntos. Então vamos lá. 15 e 16 e 17, alguém para ler? Pode ler até o 20. Do 15 ao 20. Faz favor. Pode ler o 21. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Então, veja bem. Primeiro, ele está falando do quê? Ele está falando da destruição de Jerusalém. Mas também está anunciando, como um espelho, como uma luz, uma contraluz, a sua segunda vinda. E ele começa por Daniel, ele diz, ó, quando, pois, vides que a abominação, a desolação, que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Quem lê as escrituras, quem conhece essas coisas, sabe, ó, você já entendeu qual é o assunto. Capítulo 9 de Daniel, vamos lá então, Daniel 9. Sim? Por exemplo, esse evangelho está sendo pregado no mundo todo, é um evangelho contrário ao evangelho que a Igreja Testemunha desprega. Mas aí, como que vai chegar no mundo todo? Com esse evangelho também está incluído? Tá bem, está incluído. Não é um evangelho de acordo com a palavra de Cristo, né? A pergunta é muito pertinente. Se esse evangelho não é como a gente prega, como a gente lê na Bíblia, e esse evangelho que está lá, e a gente confia que esse evangelho que a gente prega aqui é o de Cristo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E como é que então é esse lá? É que essas pessoas, de um modo ou de outro, vão ser alcançadas pela palavra de Deus. E o esforço pessoal de cada um deles, ou nas suas comunidades, vai começar a fazer com que compreendam e tenham uma experiência própria com Cristo. Independente da denominação que ele pertence, quer seja a nossa, quer seja qualquer uma outra. Então, é que através da palavra eles são alcançados lá. E como essa tratativa de Deus, através do seu Espírito Santo, com cada ser humano, aí cada um vai ter a sua forma, o seu modo. Porque às vezes a gente fala com a pessoa que ela sabe, ele não, está ouvindo. Exato. Então, como que pode? A pessoa, estou falando totalmente diferente. Quer dizer, esse trabalho de convencimento é só mesmo pelo Espírito Santo. E o Evangelho do Reino. E é como que a pessoa aceita? Aí então, ela com Deus vai tendo o seu acerto. E Deus no dia do juízo vai saber lidar plenamente, completamente amoroso e benigno e justo com o que ele vai resolver com cada um deles e dela. Pregar a toda criatura, vai demorar, né?
Pois é, a gente pensa assim, mas Paulo já disse que já foi pregado, né? E como que aquelas gerações passadas passaram e ficaram até nós hoje? Pô, hoje, estabelecido, reconhecido através das suas entidades, nós somos, entre protestantes e católicos, mais de 2 bilhões e 500 milhões. Né? Então, uma grande quantidade de pessoas falando de Jesus, independente da aonde é similar, aonde está com toda a verdade ou não, independente disso. Então, nós somos 2 bilhões. Como que esses 2 bilhões podem influenciar o mundo, né? Se eu fizesse uma conta simples, é lógico que não é ela que vale, mas se fosse uma conta simples, se cada um de nós pregássemos e convertêssemos outros 2, já dava os 7 bi, né, que a gente tem hoje, né? 2 bilhões e meio, convertendo outros 2 pessoas, já dava os 7 bi. Então, quer dizer, quando a gente olha para o mundo, é muito grande, muito vasto, mas se a gente olhar para uma conta assim, é muito simples, é muito raso o que eu estou falando, entendeu? É muito simplório, porque também tem as outras religiões e tem as religiões que não querem aceitar Jesus. Né? Fazer um pouco mais, né? Pelo trabalho, na missão, né? Missão. Então, é importante. Então, porque o nosso testemunho pode trazer a transformação e a eleição das pessoas para a fé. Assim como que também as nossas atitudes do dia a dia fazem e cooperam para isso. Bem como Jesus já avisou antes que também essas mesmas minhas atitudes e ações podem fazer com que o outro se escandalize, se enfraqueça e a fé e o amor dele vai efenecendo e vai acabando. Então, nós somos responsáveis pelas nossas condutas, atitudes e ações, palavras e obras. E isso é importante. Depois, Sabalini? Então tá bom. Então agora vamos lá. Agora ele diz então, versículo 9, capítulo 9, versículo 27 de Daniel. Quem achou pode ler. Nós já vimos que na divisão bíblica, Daniel não é tido como profeta. O livro dele está nos escritos. 9:27. Ele confirmará uma aliança com o mundo por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Então, veja bem, tem 2 assuntos sendo tratados aqui. Então, olha o que está acontecendo. É essa abominação que Jesus está anunciando. Vai haver uma grande abominação aqui. Veja bem, irmãos. Antíoco Epifanes IV fez uma abominação dentro do templo no ano 168 a.C. de Jesus. Está no livro de Macabeus, 1 Macabeus 2. Vê aí. Cadê, Pacheco, sua Bíblia? 1 Macabeus, capítulo 2, verso 31. Vê aí. Vai ter também no capítulo 5 e outros capítulos, mas vamos tratar esse aí, para a gente ter essa noção rápida sobre o assunto, para dar continuidade à nossa leitura. 1 Macabeus 2, não, você faz assim, 1 Macabeus 1, 54. 1 Macabeus 1, 54. Essa aí foi Antíoco Epifanes, ano 168 a.C. Ele botou uma ara de Zeus dentro do templo e disse: este é o Zeus Olímpicos, o Senhor dos céus. Então o judeu não tinha problema nenhum de chamar Deus do Senhor dos céus, mas o Zeus Olímpico não dá para mexer com o nome de Deus. Hoje foi feita a leitura que aquele que honrar o nome do Senhor, ele vai fazer coisas boas na vida dele. O judeu, depois do ano 1000, passou a chamar Deus de Hashem, 1000 agora, da nossa era. Mas eles sempre falaram do nome de Deus, o nome de Deus, o nome do Deus invisível. O nome, o tetragrama, impronunciável. Então ele chama o nome de Hashem. Hashem é o nome. Shen, novo. Hashem, o nome. E aí é uma profanação que foi feita. E os macabeus é que entram em guerra e vão purificar o templo para poder fazer todas as coisas funcionarem como tinha que ser. Eles demoraram 1150 dias. 3 anos, 2 meses e 10 dias.
2.300 tardes e manhãs. Isso é história. Não é só porque tem no livro de Macabeus, mas isso é história com H maiúsculo. Isso foi uma das profanações. Antes, Nabucodonosor destruiu. Os judeus reconstruíram. 160 e poucos anos antes de Cristo, faz isso aí. Fora os reis que fizeram coisas erradas, que não deveriam fazer, mexendo com essa estrutura do templo. Né? E aí agora faz isso aí. Leia aí para nós. 1:54. No 15º dia do mês de Casleu, do ano 145, o rei fez construir sobre o altar do holocausto a abominação da desolação. Também nas outras cidades de Judá erigiram-se altares, e as portas das casas e nas praças queimavam-se incenso. Quanto aos livros da lei, os que lhes caíssem nas mãos eram rasgados e lançados ao fogo. Viu? Onde quer que se encontrasse em casa de alguém um livro da aliança, ou se alguém se conformasse à lei, o decreto real o condenava à morte. Viu aí? Na sua prepotência, assim procediam contra Israel, com todos aqueles que fossem descobertos, mês por mês nas cidades. Tá bom aí, Michel. Então veja que coisa interessante. No dia 15 de Casleu, quer dizer, nosso dezembro, o nosso dezembro, em novembro para dezembro, entendeu? Que diz, segundo alguns historiadores, era o aniversário do Antíoco Epifânes IV. O dia do nascimento dele, natalício dele. Então você vê que ele já fez essa abominação. Aí, olha só o que acontece. Em Jerusalém, tinha lá o templo, tinha tudo. Um pouco antes de Jesus ter o seu ministério, chega o Pilatos e quer botar o brasão da águia nos muros do templo. Que de um lado era a águia, do outro lado era a efígie de César. Foi aquela que em alguns filmes aparece o sumo sacerdote se apresentando. Não, não bota não. Ah, nós vamos botar. Então já que você vai botar, ele abaixa o joelho no chão, bota a cabeça, então corta a minha cabeça. Você só vai colocar essa imagem aí depois que cortar a minha cabeça. Aí Pilatos e os outros, né? Muitos filmes que contam essa história aí, se procurar, né? Da águia, que é o símbolo da águia. A águia romana. Sim, isso aí. Então, essas coisas assim. Então, que quis profanar, Herodes e os outros ali passaram perto, queria botar ali na Torre Antônia. O negócio é complicado. No ano 38 para 40, alguns anos depois da morte e ressurreição de Jesus, o Calígula mandou fazer uma estátua dele e colocar dentro do templo ali em Jerusalém. Calígula, para botar dentro do templo, porque o rei romano era um deus, né? Ele tinha que ser adorado. Calígula fez uma estátua dele e mandou botar dentro do templo. Também foi profanado. Quer dizer, essas coisas da história vão acontecendo, lembra que a gente sempre fala? É uma espiral. Vai aumentando, o espiral vai sempre aumentando o seu círculo. E se a gente não dá um corte, aqueles mesmos assuntos que lá no passado foi uma proporção, com o passar do tempo e com essas informações, como nos dias de hoje, a proporção ela apresenta-se muito maior ainda. E a história da humanidade vai seguindo, vai prosseguindo. Essas abominações, essa destruição, essa morte toda, essa aflição toda que vai ser passada aqui, já está apresentando. Então, Jesus disse isso, e o que tiver na Judéia, disse ele, verso 16, Mateus 24, 16, foi lido, né? Fujam para os montes. Está aí o mapinha aí dos montes? Então tá bom. Então, ó, fuja para os montes. Bota uma foto, tem uma foto de um mapa aí para nós aí de hoje aí. Esse mapa vai mostrar a região da Pérea. Segundo os historiadores, os pesquisadores, um deles, eu não consegui gravar o segundo nome, mas um dos sobrenomes dele é Renan. Acho que eu gravei por causa do senador Renan Calheiros, é um historiador francês. Ele falou, eles ficaram na Pérea e principalmente numa cidade, de uma Decápolis, né, uma das 10 cidades de Decápolis, que é Pela. É uma cidade montanhosa, muito rochosa. Quer dizer, quando o cerco de Jerusalém começou,
Quando essas coisas todas começaram a ser percebidas, os cristãos, os judeus que criam em Jesus, falaram assim, rapaz, isso é a hora da gente, ó, ir embora para outros lugares. Aqui, ó, essa aqui, toda a região é Pérea. Ó, que Pela aqui, ó, tá? Ó, toda aqui é Pérea. Pérea é uma cidade, uma região. Aí Pela, aqui, ó, junto dessas decápsulas. Então, foi nessa Pela, perto de Betânia, tá vendo ali, ó? Que então eles ficaram, a maioria desses judeus cristãos fugiram para lá e se tornou mesmo uma cidade de refúgio. Por quê? O que acontece? Tinha muitos gentios, galileus e outros ali nessa região, mas também tinha bastante judeus. E ficou claro para o reino de Roma que os judeus e demais, como nós cristãos na época, que tivesse naquela região ali, era contrário àquela revolta que estava acontecendo em Jerusalém. Contrário, assim, não dava apoio. Não estava dando apoio àquela revolução que estava acontecendo aqui em Jerusalém. Tá? E daqui para lá, passar por montanhas e tudo para chegar lá, é quase 160 quilômetros. Praticamente daqui em Cachoeiro de Itapemirim. Subindo e descendo montanhas e montanhas e penhascos. Então eles foram para lá e lá eles não foram molestados, os que fugiram para lá. Por quê? Os que ficaram procurando abrigo no templo e na cidade foram dizimados com o cerco romano. A respeito desse cerco, assim, tem inúmeras informações. Dizem que teve um exército que veio da Síria, romano, para tentar acabar com aquele problema, ficou 1, 2 anos ali, não resolveu e foi embora. E depois que veio Tito com Vespasiano. E aí dizem então, foi nesse momento aí que eles saíram daí. Foi nesse momento que eles fugiram e foram embora. Porque outros autores contam que eles fugiram e foram poupados e eram da seita dos nazarenos, ou depois os que foram chamados cristãos. Historiadores contam isso. Mas aconteceu um negócio interessante nessa guerra, porque é o seguinte, Nero estava na Grécia assistindo cenas de teatro e os Jogos Olímpicos. Nero, nós estamos falando até o ano 63, 64. E aí Nero colocou quando ele foi para lá, colocou o Vespasiano para ir para aquela região para ver o que resolvia. E ele foi com 2 ou 3 destacamentos de soldados romanos e dos que estavam ali, que eles iam dominando e agregando a sua soldadesca. E a coisa foi apertando, eu estou agora no ano 67 até o ano 70, eu estou indo um pouquinho para frente da história, para explicar o que está acontecendo aqui quando ele diz, vai para o monte, não desce para pegar roupa, cuidado da grávida, olha o frio, daqui a pouco, cuidado para você não fugir no sábado, por quê? Porque o frio hibernal lá naquela região é tremendo. E as leis e regras que eles botaram sobre o sábado foi um grande problema até para os macabeus. No capítulo 2 de Macabeus a gente lê sobre isso lá. Eles guerreavam de domingo a sexta, paravam na sexta-feira, 2 da tarde, e ia se esconder. Os soldados gregos iam lá e prendiam, achavam dentro da caverna, prendiam e matavam todo mundo lá dentro. Por causa da regra do sábado. Você não pode guerrear no dia de sábado, até que os macabeus falaram, não. A guerra é santa, então nós vamos, o estado de necessidade faz mistério que a gente, então, guerreie. E guerrearam e venceram porque fizeram isso. Então, veja bem o que está acontecendo. O Vespasiano pede ajuda do governador da Síria e também do Egito. O governador do Egito, na época que Vespasiano estava lá, nós estamos falando do ano 65 a 7, era um judeu que abdicou da fé judaica para se tornar governador, porque para ser governador tinha que adorar o rei de Roma. Então ele abdicou. Segundo a tradição, ele era sobrinho de Filon de Alexandria, que era vivo no tempo de Jesus. Então eles juntaram esse exército todo, e o Nero morreu, e veio então centúrias da Espanha para Roma, e no final um galego, um espanhol, que a gente chamou de espanhol, que se tornou rei de Roma. Mas eles se corromperam, e os comandantes dele também, muito rapidamente,
com as suas legiões lá em Roma, e o negócio ficou complicado. Então, aquelas legiões da Síria, que eram 5, 6, com as 3 dele e com as do Egito, apoiaram Vespasiano. E ele foi aclamado rei de Roma, porque o negócio já estava ficando feio lá em Roma. O Vespasiano vai sair dali para ir para Roma para assumir como rei. E deixa no lugar dele o Tito. E nesse meio tempo que eles têm que ir lá no Egito e tem que ir na Síria para resolver essas coisas, é quando então os cristãos que estão em Jerusalém entendem, essa é a assolação. Vai ter abominação, eles vão destruir isso aqui, vão acabar com tudo. Então é a hora que a gente tem que pegar para fazer, para fugir. Então esse meandro aí que ele sai. Vespasiano se torna rei e Tito o generalíssimo da batalha, que depois da morte de Vespasiano, Tito também se torna rei de Roma. Então se você for hoje lá em Roma, você vai ver lá o Arco do Triunfo, tem um alto relevo e tem embaixo os relevos, Tito no seu cavalo, no seu carro, e na frente deles príncipes judeus presos, entendeu? Levando a mesa dos pães da proposição e o candelabro. A mesa, menorá, né? Levando o candelabro. Por isso que tem lá, tem fotos, você acha na internet, e quem for lá vai encontrar isso aí, que foi a vitória dele contra aquela revolta judaica. Então Jesus fala, ó, para essa fuga, para essa condição, quem estiver no campo não volta para buscar nada não. Ó, a grávida, a que está para amamentar com esse frio todo, vai passar um aperto muito grande, a coisa vai ficar difícil, vai ficar muito complicada. Né? E também a observância, nós chegamos a ler do sábado, 20 não, né? Até o? Até o 21? Então, também não acontecesse no sábado, porque a regra do sábado, qual era que os fariseus e aqueles, né, e decidiram, você tem que andar no mar de 900 a 1.000, 1.100 metros. Aí o inimigo vem, você corre 1.000 metros, conta o passo, agora tem que parar, não posso ir mais. Negócio complicado. Muito complicado essas coisas assim. Não é um negócio assim, parece até brincadeira e tudo, porque o rigor que eles se geraram em torno daquilo ali, gera essas, eu vou chamar de, umas paranoias, uns negócios meio assim, incrível como é que pode passar. E muita gente faria isso. Então Jesus fala, não, então vocês estejam atentos, quando essas coisas começarem a acontecer, tá certo? Na última semana ele vai fazer um concerto com muitos até a metade da semana, mas o assolador vem no final. E esse assolador vai destruir. E isso tudo aí vai ficar uma coisa muito, muito séria. Isso vai conturbar muito isso aí, entendeu? Então, é muito importante que a gente entenda isso aí. Essa fuga rápida é necessária.